Irredentismo. O irredentismo é uma palavra que pode ser entendida como, por exemplo, o movimento que aconteceu no Nordeste no tempo do cangaço em relação aos coronéis. Um ato de libertar da tutela estranha ou externa povos com afinidades étnicas e culturais. Ou, movimento italiano de reivindicação, territórios tinham permanecido com a Áustria política, política de libertação de poder estranho. As manifestações de irredentismo são claras em países como o Irã. Eu não sei porque que ele falou em Irã, mas de qualquer forma está aí uma definição. Bem, no Brasil, o que isso tem a ver conosco? O Brasil é um país com 200 milhões de habitantes, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. A personalidade do povo do Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste varia muito, varia até de cidade a cidade. Eu sou de Santa Catarina e lá a diferença é colossal quando a gente vai de uma cidade a outra, por razões históricas, étnicas, culturais. Agora, o que incomoda mais? A Constituição de 1988 centralizou excessivamente os poderes em Brasília. A capital federal deveria ser, antes de mais nada, a capital de uma confederação de estados relativamente independentes. Seria competência do poder central as Forças Armadas, a Polícia Federal, a segurança das fronteiras, uma polícia, uma guarda nacional para evitar radicalizações. Agora, o que não tem sentido, e acima de tudo um judiciário, o último estágio do poder judiciário absolutamente independente, o Ministério Público absolutamente independente do poder executivo, o que não acontece agora. Então o Brasil precisa de uma reestruturação. A gente já não sabe a quem apelar. Parece que a pessoa eleita ganhou a liberdade de fazer o que bem entender nos anos de mandato que tiver. Não pode ser assim. Tudo isso acontece por efeito de uma estruturação institucional numa época em que o mundo bipolarizado falava em ditadura de direita ou ditadura de esquerda. A democracia americana era a democracia lá nos Estados Unidos. Os americanos apoiavam fervorosamente, como até hoje, países que não têm nenhum resquício de democracia. Então, perderam a moral nesse sentido. Agora nós temos que achar o nosso modelo, o que é melhor para nós. Aí não há dúvida de que ir a Brasília é um ato penoso, porque o que significa isso? Eu cheguei, quando era diretor da URBS, a ir a Brasília para discutir com o diretor da IBTU um empréstimozinho furreca, e ele preocupado com carimbo, quando o que deveria ser questionado é o CITES, um sistema de transporte, educação especial. Isso em 1988, por aí. Então a questão da organização do Estado leva a uma submissão hedionda. Os prefeitos assumem. Qual é a receita dos municípios? Quais são as responsabilidades dos municípios? Algum prefeito, exceto aqueles que têm o benefício de royalties fabulosos, pode cumprir o que manda a Constituição? E os estados? No entanto, a União durante anos ficou com uma política monetária que era a festa dos banqueiros e especuladores. Ela foi esticada sem razão, sem lógica,
Até empréstimo consignado pagava um absurdo de juros. Seria o caso do Brasil inteiro entrar na justiça agora, pedindo a devolução do que se cobrou a mais, desde prestações de geladeira até o dinheiro que foi entregue através de juros, de pagamento da dívida estrangeira. Então o Brasil tem muito que corrigir e não vai corrigir com esse governo, porque é lógico, ele é produto desse meio. Por mais boa vontade, inclusive, que nossa presidente tenha, né, ela enfrenta uma base política que é produto disso aí. Então, se nós queremos uma situação de dignidade, de respeito, nós precisamos de um novo modelo institucional. Nós criamos um blog aqui que poderá ser um ponto de discussão do modelo institucional brasileiro. É uma esperança de colocar esse tema em discussão, né? O irredento. Não? Por quê? Porque não dá. O que está acontecendo aqui é um exemplo depois do outro de arbitrariedades, muitas vezes boas até, nem tudo é ruim, mas mostra uma fragilidade do Estado extremamente perigosa. Quer dizer, nós estamos dependendo da qualidade dos eleitos que ficam encastelados em Brasília, protegidos de todas as maneiras possíveis. Quer dizer, é ruim isso. O ideal é que o governante ficasse à distância de uma pedrada da gente. Como era antigamente, a capital do Brasil era no Catete, no Rio de Janeiro. A coisa chegou a ponto dos governos militares editarem o AI-5 e procurarem uma forma de se defender, porque já não aguentavam as reações populares. Infelizmente não souberam entender que democracia é isso e que no jogo com a população cara a cara, olhando o povo que é vítima ou beneficiário de leis bem feitas, tudo pode ser diferente. Nós temos que ponderar até para evitar coisas como vimos aqui nesse livro, que é um dos melhores que eu já li até hoje, sobre a radicalização política. Para já não esquecer que o caminho da violência é um péssimo caminho. A gente sabe como qualquer revolução armada começa, nunca sabe como vai terminar. Porque entre a teoria e a prática existe o ser humano, como Nietzsche escreveu inúmeras vezes, só que mal-humorado. Um Nietzsche que bem-humorado seria ótimo para nós. Como os livros da Hannah Arendt, Bertrand Russell, as palavras de Sócrates, que Platão registrou como entendeu o que deveriam ser. Quer dizer, há milênios a humanidade pondera, desde a ética Nicômaco, a Maquiavel e alguns teóricos políticos modernos, sobre o que é política e como deve ser a política. Ninguém é dono da verdade. Agora, o que a gente sente no Brasil no início de 2013 é que a coisa está complicada. Quer dizer, quando o impostômetro mostra que o Brasil arrecadou em 2013 1,5 bilhão de reais, não sei se aí envolve taxas, carimbos e outras coisas, fica claro que algo está errado. Quando a duplicação da rodovia para São Paulo leva 30, 40 anos aí para ter a ordem final de obra em 19 quilômetros lá em cima, quando, como eu vi pessoalmente, via internet na época, a reação dos paulistas
a construção do gasoduto Brasil-Bolívia em direção ao sul, que pediam benefícios em São Paulo para serem competitivos com a indústria brasileira do sul, quando a gente nota que o governo federal quer fazer aeroportos regionais, quando nós precisamos de fato de um grande aeroporto, pelo menos mais um aqui no sul, fora do eixo Rio-São Paulo, para poder ter ligação direta com o mundo exterior, quando a gente vê que projetos importantíssimos são simplesmente anunciados e nunca executados, porque o sul do Brasil é rico, não precisa disso, na opinião de quem manda, e nós temos miséria aqui, sim, e muito grande. Então a gente fica desacreditando do governo federal. E os escândalos estão aí para mostrar que até um indivíduo que só falta ser canonizado como Carlinhos Cachoeira tem o seu casamento como notícia VIP na imprensa nacional. É humilhante, né? Vendo um indivíduo que foi condenado por quê? Porque participou de um processo de guerrilha. Esse livro aqui mostra em detalhes e que matou amigos pessoais meus, Jaime Petit e Lúcio Petit, porque os dois ingenuamente acreditavam que a rádio tirana dizia, acreditavam na democracia socialista, coisas da época. Então tudo isso implica na necessidade de uma revisão drástica do modelo institucional brasileiro num momento extremamente favorável, porque a tecnologia, com a internet, urna eletrônica, o TRE estruturado, nós podemos viver um outro momento, né? Evitando a intermediação política, evitando a representação. Eu não quero ser intermediado, eu quero poder opinar diretamente. A TI, a tecnologia da informação, pode, desde que se contrate pessoas adequadas, empresas adequadas, formar sistemas de coletas e compilação de opiniões seguras. Quer dizer, o que a gente teria era que decidir sobre esse grupo técnico que teria que ser de alta confiabilidade e altíssimo nível para viabilizar a democracia direta, sem intermediários. Lógico que sempre vamos depender do poder executivo, isso é óbvio. Agora, não dentro de maquinações que a gente vê já nos primeiros dias de governo de qualquer eleito, dos cochichos, das decisões de bastidores, dos compromissos de campanha, que simplesmente chocam a gente quando eles vêm a público e mostram as decisões tomadas. Vamos partir para a confederação, para uma nova Constituição dentro do que a tecnologia permite, e quem sabe, conversando sem a censura da grande imprensa, que está sempre a serviço dos poderosos, a gente tenha como ver de forma mais adequada o que é uma confederação. Eu tenho certeza que aqueles que estudarem direito o modelo confederativo vão entender que ele é infinitamente melhor do que o modelo federativo. A federação é própria das grandes ditaduras, né? A Rússia, sei lá, China, esses países onde o racismo está muito ligado implicitamente à visão de organização do Estado, ele tem que ser centralizado, ele tem que ser inibidor da democracia, da liberdade de expressão, ele tem que trabalhar com muita violência para manter a tropa em formação.
Não é isso que nós queremos. Nós queremos liberdade. E a liberdade nós só conseguimos sendo livres, podendo decidir o que acharmos justo, usando os recursos que pudermos gerar. Qualquer interferência externa tem que ser vista com muito cuidado, sem xenofobia, mas com cuidado, porque é natural, o ser humano é o que é, como diria Nietzsche. Quer dizer, cada um vive a sua vida, e é muita ingenuidade achar que a subordinação é algo saudável.